Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou na Ilha do Retiro ou não? Estou vendo aqui a notícia agora, Rafael Claus declara encerrada a partida aos 50 minutos, depois da confusão e da falta de segurança no estádio. Então, jogo encerrado, não teremos tribunais para rever o resultado, nem pelo lado do Sport, muito menos pelo Vasco, que saiu beneficiado com o empate. Jogo encerrado, então, aos 50 minutos, por falta de segurança. Depois de uma hora quase aí de interrupção, do Vasco correndo pro vestiário, de invasão de torcida. É muito triste a gente estar falando aqui de invasão de torcida, a gente poderia estar falando de futebol, mas não tem como dissociar, não tem como não começar falando de invasão de torcida, de violência, e foi o que aconteceu, uma violência ali, uma invasão muito forte da torcida do Sport, facilitada ou não sei, parecia que tinha sido facilitada pelo policiamento local, mas não tem nada provado, só tem vídeos aí rolando na internet, e a partida encerrada então pelo Rafael Claus e o Vasco empatando com o Sport em 1-1. E agora falando de futebol, né, vamos falar de futebol, de bola rolando. Mas só deixando claro, a invasão foi provocada, mas não justificada. Como eu falei, Raniel fez o gol de empate do Vasco aos 45 e foi comemorar com a torcida do Sport, foi irresponsável, o senhor Raniel, muito irresponsável, mas não justifica a violência, não justifica a invasão. A gente já teve outros casos aí, tantos casos de jogadores indo comemorar com a torcida adversária que não teve invasão de campo. Inclusive em São Januário, o senhor Wagner Love fazendo gol pelo Corinthians, inclusive do Gabigol na Arena do Palmeiras, fazendo gol também comemorando para a torcida do Palmeiras. Então não é um fato novo que aconteceu hoje na Ilha do Retiro, porém não justifica, nada justifica uma agressão, nada. Então, Rafael Claus aí, árbitro FIFA, que vai para a Copa, declarou o jogo encerrado corretamente, ao meu ponto de vista, sem clubismo. Falando do jogo, o Vasco entrou para enfrentar o Sport numa decisão de campeonato, praticamente, mas não entrou com esse foco, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o jogo foi confuso para os dois lados, um jogo muito nervoso, o Sport também não conseguiu jogar. O Vasco começou o jogo com o Thiago Rodrigues, Miranda na lateral direita, vou falar do Miranda depois, Danilo Bosa, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes, Nenê, Figueiredo e Aguinaldo. Esse foi o time do Vasco que começou o jogo, um jogo que começou enrolado, como eu falei, sem muitas chances, mas com o Sport amassando o Vasco. O time do Sport, gente, é muito fraco. É muito fraco. O Wagner Love tem estrela, tem brilho, é um jogador que mostra poder de decisão sempre em partidas assim, mas a verdade é que o time do Sport também é outra porcaria, porque se o time do Sport hoje fosse um pouco melhor, no segundo tempo teria metido 3-4 no Vasco, fácil. O time do Vasco se perdeu completamente no segundo tempo, depois das substituições de Miranda e Nenê, para a entrada de Raniel e Alex Teixeira. O time desfigurou completamente, o Figueiredo foi deslocado para a lateral direita no lugar do Miranda, que já vinha fazendo uma partida ruim no primeiro tempo. O Miranda estava ali, mas cumprindo a sua função de defensor, pelo menos. O Figueiredo errou tudo que tentou. Nossa, foi para a lateral direita no segundo tempo, errou tudo que tentou. E o nosso querido Raniel, pelo amor de Deus, se não fosse o gol, ele com certeza seria o pior disparado do Vasco. Muito mal, não mostra disposição, não mostra garra. Entrou no lugar do Nenê também, que preparo físico também já muito fraco, muito abaixo. Mas o Raniel, ele consegue se superar na ruindade de tomada de decisões, como toma decisões erradas, como faz jogadas difíceis e erra as fáceis. É muito complicado falar do Raniel. Para mim, Raniel não fica para 2023, já falei, mas para a partida de hoje, por uma contradição muito maluca, ele acabou fazendo o gol do Vasco de pênalti, mas para fazer cagada também, ele foi lá e originou toda a confusão, toda a merda que deu no decorrer do jogo. Então, o Vasco no segundo tempo, com essas duas substituições, se desconfigurou completamente e o Sport foi para cima. E foi para cima de forma mais incisiva. Os comentaristas da Globo até disseram, o Vasco vai ser mais ofensivo. O Vasco errava tudo. O gol do Sport saiu numa roubada de bola do Vasco para puxar o contra-ataque, mas o Vasco entregou de novo a bola para o Sport. O Vasco não tinha saída, não conseguia sair. Era o Aguinaldo correndo na frente, o Raniel errando tudo e o Alex Teixeira tentando para lá e para cá, mas também perdendo todas as divididas. Então foi um Vasco hoje, no segundo tempo principalmente, muito confuso. O Sport se aproveitou dessa confusão do time do Vasco e conseguiu fazer 1-0. Um gol ali que
que o senhor Anderson Conceição ficou parado dando condições para o Wagner Love, que aproveitou, chutou uma defesaça do Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues fez uma defesa muito difícil, cara. O Thiago Rodrigues tem que reconhecer que ele fez uma defesaça. E no rebote, como é que é o nome do rapaz? Labandeira acabou fazendo 1-0 para o Sport. Merecido, gente. O Sport estava massacrando o Vasco. O Vasco no segundo tempo foi diferente do primeiro, que os dois times não jogaram nada. No segundo tempo o Sport amassou o Vasco. E depois que tomou o gol, o Vasco não mudou, o Vasco piorou. O Vasco foi, na verdade, mudou para pior. O Vasco foi massacrado. O Sport só não fez 2-3 porque é muito ruim o time do Sport, é muito fraco. Então o senhor Jorginho hoje errou na escalação e errou nas substituições. Por que ele errou na escalação? Porque eu não escalaria o Miranda, eu botaria o Boza na lateral direita, traria o Quinteiro pra zaga. É o Quinteiro, gente, é o que tem. Não dá pra botar um jogador que tá um ano parado pra jogar uma lateral direita numa decisão de campeonato, que vale acesso pra Série A. Não dá, ele errou aí. Aí pra corrigir a cagada que ele tentou fazer, ele pegou o Figueiredo e jogou o Figueiredo pra lateral direita como defensor. E o Figueiredo não defende bem, parado ali ele não defende bem, ele defende bem recompondo. Mas ele parado ali, ele errou tudo, as jogadas saíram todas pelo lado direito, cruzamento de tudo quanto é jeito ali do lado do Figueiredo, que dava chutão e voltava pro Sport. Então foi um time totalmente desconfigurado no segundo tempo, desconectado da realidade. O Sport pressionou, teve chances de fazer 2, 3 e como o futebol é maravilhoso e nós somos apaixonados pelo futebol por isso, o único chute do Vasco no segundo tempo, o nosso goleirão aí, o goleirão deles, na verdade, o Saulo, espalmou para frente e o Alex Teixeira, bem posicionado, driblou o goleiro e foi um pênalti, gente, que tinha que ser marcado na hora. Não tinha nem que olhar no VAR. Foi muito pênalti. Aí o senhor Rafael Claus não deu o pênalti, deu escanteio. Depois a jogada seguiu, o Raniel cabeceou na trave, ele deu escanteio na defesa do goleiro. E o VAR foi chamado uns 2 minutos, 3 aí para ver o pênalti, se foi, se não foi. O comentarista de arbitragem que não gosta do Vasco, o PC de Oliveira, falando que foi, não foi primeiro, depois foi. Uma confusão sem tamanho. Já dava indício aí que ia dar merda no final do jogo, já no pênalti. Aí o Rafael Claus foi no VAR, olhou, mas olhou com muita atenção. Gente, foi muito nítido o pênalti, foi muito nítido, muito nítido. O Alex Teixeira não dobrou o joelho, ele foi atingido pelo goleiro Saulo, estabanado, atabalhoado, e derrubou o Alex Teixeira. Depois de 4 minutos, 5 minutos de paralisação, surreal, o VAR no Brasil funciona assim, surreal, ele marca o pênalti. É aí que dá origem a toda a confusão, o Raniel bate, faz, o Raniel é cria da base do Santa Cruz, então ele foi na torcida do Sport, é uma rivalidade antiga, ele foi na torcida do Sport, comemorou, e teve a confusão toda que paralisou o jogo por 1 hora e não teve continuidade. Então a partida do Vasco hoje foi ruim no todo, mas o resultado foi excelente. Esse resultado, na minha opinião, coloca o Vasco na Série A de 2023, porque eu acho muito difícil o Sport conseguir tirar 6 pontos do Vasco nas últimas 3 rodadas, e o Vasco joga 2 próximas partidas em casa. Se vencer mais uma, vai dificultar muito mais ainda para o Sport, se o Vasco vencer mais uma em casa. Então o Vasco dá um passo gigantesco, é um pé e meio com os dedos já na Série B, na Série A. Série B já está passando, foi. Na Série A de 2023. E eu vou dar as notas dos jogadores aqui, rapidinho passando. Thiago Rodrigues hoje, pela defesa, no rebote não teve como. Nota 8 para o Thiago Rodrigues. O Miranda na lateral direita, muito fraco, muito ruim. Não é porque ele é ruim, é porque ele estava sem ritmo de jogo. No jogo jogou mal. Defensivamente até que ele conseguiu tirar algumas bolas, cortar algumas bolas. Mas ele era praticamente um terceiro zagueiro, um time meio confuso. O Miranda nota 4. O Danilo Boza até gostei no primeiro tempo, mas no segundo também, junto com a defesa, não estava ganhando dividida nenhuma. Nota 3 para o Danilo Boza. Anderson Conceição parado no gol do Sport ali, dando condições. Não gostei, da nota 3 também. O Edmar, bem, ele era o único que estava conseguindo brigar e ganhar alguma coisa ou outra em dividida, mas enfim, é muito fraco, não consegue dar um passe certo. Teve disposição hoje, pelo menos, né? Nota 5 para o nosso querido Edmar. Yuri Lara hoje, brigador, disposição purinha, nota 7. O Andrei Santos, não gostei muito do Andrei Santos hoje, sumido do jogo, aparecendo nas horas mais impróprias, que era para fazer falta, ele não fazia, não dividiu bem, não conseguiu ganhar dividida nenhuma. Nota 4 para o nosso Andrei Santos, que tem que melhorar o desempenho fora de casa. Esse menino, ele é muito bola, ele joga muita bola, só que fora de casa ele é melhorar muito.
O nosso querido Marlon Gomes hoje teve uma contusão ali no segundo tempo preocupante, preocupou a torcida do Vasco ali, mas enquanto esteve em campo foi a principal jogada de ataque do Vasco, nota 6. O Nenê hoje apagado no primeiro tempo, tentou fazer uns lançamentos ali pro Aguinaldo, mas o Aguinaldo sozinho brigando também não conseguia, nota 5. O Figueiredo, enquanto foi atacante, ele até deu trabalho para a defesa do Sport, mas também as duas equipes ali, pelo amor de Deus, em primeiro tempo, principalmente que o Figueiredo jogou na posição dele, não foi bem, mas brigou. No segundo tempo, botaram na lateral direita. Não é só culpa do Figueiredo, é culpa também do Jorginho, que vai botar o cara numa lateral direita, o cara que nunca foi lateral, é atacante. Então o Figueiredo hoje, vou levar em consideração que ele não é lateral de origem, porque ele errou tudo na lateral. Vou levar em consideração, vou dar uma nota 5 para ele. Aguinaldo brigando muito na frente, errando lances bobos, mas brigador. Sofreu algumas faltas importantes ali, dividiu, ganhou algumas divididas da zaga do Sport, também gostei, nota 6. E os que entraram, como eu falei, o Alex Teixeira, que entrou no lugar do Miranda, para o Figueiredo ser deslocado para a lateral direita, nota 7, pelo posicionamento ali para sofrer o pênalti, foi importante, então nota 7 por isso. O Palácio, que entrou no lugar do Yuri Lara, também foi bem ali na parte ofensiva do Vasco. Errou um passe ou outro ali, mas foi importante no chute ali que o goleiro defendeu. Nota 6 para o Palácios. O Gabriel Peck, nossa, ele tem que respirar, cara. Ele tem que parar e respirar. Só correr não dá. Ele tem que botar a bola para correr, levantar a cabeça, tocar. Ele é muito desesperado. Não gosto do futebol do Gabriel Peck. Eu sei que ele pode melhorar. É só diminuir a afobação. Gabriel Peck, nota 5. O Raniel, pelo gol, entrou no lugar do Nenê no segundo tempo. Pelo gol, eu vou dar uma nota 6. Mas tudo que ele tentou, ele seria nota 0 hoje fácil. Tudo que ele tentou antes, ele errou. Jogadas fáceis, ele errou. Que originou o massacre do Sport no segundo tempo, em muitos casos, né, inclusive no lance do gol. Foi ele que errou o contra-ataque. E o Eric, que entrou no lugar do Aguinaldo, vai ficar sem nota, porque foi muito pouco tempo em campo, não deu nem para ver, logo saiu o pênalti pro Vasco. E o nosso querido Jorginho errou na escalação e errou nas substituições, mas deu uma sorte do cacete hoje para empatar o jogo. Todo time precisa de sorte, os bons e os ruins. Então o time do Vasco hoje ruim em campo, mas teve sorte para empatar. E o Jorginho escalando mal e substituindo mal, vai ganhar uma nota 2. Nota 2 para o Jorginho. E que melhore para os próximos jogos, porque vão ser decisivos. Então é isso, galera. E, infelizmente o jogo teve um fim triste, né? Um fim que a torcida do Vasco não queria. Tenho certeza que a do Sport também não queria. Queria que o jogo terminasse na bola, vencesse o melhor. Acabou que não venceu nenhum nem outro e acabou sendo melhor para o Vasco, que chega aos 56 pontos. O Sport para nos 53. O Grêmio, que empatou com o Bahia, cada um soma um ponto, então o Grêmio vai a 58 e o Bahia vai a 57, e o Vasco continua colado ali no G4, no G3, na verdade. O Vasco em quarto no G4, cola no G3, está colado no G3, permanece colado, buscando de repente uma posição ainda melhor. Para mim não faz diferença, tem que subir, e o Vasco hoje deu um passo muito importante. O Vasco agora volta a campo contra o Criciúma na próxima rodada. É um jogo que acho que o Jorginho vai ter todo mundo à disposição, porque o Vasco não teve cartões amarelos hoje. O Vasco terminou sem cartões amarelos. Então o Vasco vai enfrentar o Criciúma em São Januário. São Januário que tem que encher. Vamos ferver o caldeirão para a gente subir de uma vez por todas, matematicamente. Não dá chance pro azar, não dá sopa pro azar. E é isso. Então vamos lá, vamos lotar São Januário, vamos gritar. Esse negócio de invadir campo, isso aí deixa para a torcida do Sport, deixa para outras torcidas. A torcida do Vasco tem que apoiar. Tem que gritar Vasco o tempo inteiro e vamos nessa, que é isso. O Vasco deu um passo importante, isso é o mais importante para a Série A de 2023. E na Série A é outra história, é outro time, é outro tipo de investimento e o Vasco subindo, melhorando. O jogo é sábado às 4h30 em São Januário. Então é isso, galera. Eu volto aí para fazer um pós-jogo no sábado. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí, curte, se inscreve. E é isso, saudações vascaínas sempre. Fui!